A segunda-feira foi um dia de articulações. Os integrantes da CPMI do Cachoeira, que desejam uma investigação ampla sobre o caso, se reuniram para traçar uma estratégia e tentar romper a blindagem em torno das informações à Polícia Federal. Trocamos ideias sobre a reunião de amanhã. A nossa posição é que as sessões da CPI devem ser abertas e não secretas. Também não concordamos com a forma de tratar o sigilo, né? Temos uma questão de ordem que ainda não foi respondida e que será amanhã reapresentada formalmente, pleiteando o fim do sigilo. Acho que uma CPI se instala para revelar fatos e não para escondê-los. Na terça-feira, o Conselho de Ética aprovou por unanimidade a abertura de processo por quebra de decoro parlamentar do senador Demóstenes Torres. Na parte da tarde, a CPMI do Cachoeira fez sua primeira reunião para ouvir o delegado Raul Alexandre da Polícia Federal, que atuou na Operação Vegas. Apesar dos argumentos da oposição, o governo determinou que a primeira sessão de depoimentos fosse secreta, o que gerou protestos de alguns parlamentares. Presidente, me inscrevo para uma questão de ordem. Me inscrevo. Estou me inscrevendo. Essa sessão secreta, por exemplo, não acrescenta nada. Não há nenhum fato novo revelado e nós estamos apenas ouvindo aquilo que já sabíamos anteriormente. Nós apresentamos uma questão de ordem requerendo ao presidente da comissão que solicite ao Supremo Tribunal Federal autorização para a revogação do segredo de justiça. Se eventualmente o presidente da comissão não acolher a nossa questão de ordem, nós vamos encaminhar ao Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança solicitando a revogação do segredo de justiça com a justificativa que é a resposta a uma indagação. A quem interessa agora o sigilo? Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto do senador Álvaro Dias, que isenta de impostos remédios de uso contínuo e de alto custo, o que vai baratear o custo final. Eu acho que é uma matéria de interesse social. Eu acho que é mais importante adotar medidas diretas do que indiretas de apoio à população mais pobre do país. Esta é uma medida essencial, diz respeito à saúde da população, que é, ou deveria ser, a suprema lei em qualquer país. Ainda na quarta-feira, o que já se previa. Com seu rolo compressor, o governo aprovou a Lei Geral da Copa, submetendo as leis do país aos caprichos de uma entidade estrangeira. A Lei Geral da Copa é uma afronta ao Brasil. Ela revela toda a submissão do governo brasileiro, que aceitou todas as imposições para realizar a Copa do Mundo aqui. Há uma afronta à nossa soberania, mas é uma postura de humilhação do governo brasileiro, que não consultou municípios e estados e assumiu compromissos em nome deles. Não consultou o Congresso Nacional e assumiu o compromisso em nome do Congresso Nacional. Hoje nós estamos apenas convalidando aquilo que o presidente autoritariamente assumiu de compromisso com a FIFA, transformando a FIFA numa espécie de acrópole grega e os seus dirigentes em divindades, ao contrário do que diz Andrew Jennings, que diz que a FIFA é o sindicato do crime. Na quinta-feira, nova reunião da CPMI do Cachoeira, dessa vez para ouvir o delegado da Polícia Federal responsável pela Operação Monte Carlo, Matheus Mella Rodrigues, e mais uma vez em sessão secreta. Surpreendeu o senhor o fato de Cachoeira ter 13 empresas, uma no exterior e 3 com ligações com a Delta? Não é surpresa, mas é importante investigar em profundidade, porque não era o objeto da investigação a relação de promiscuidade que se verifica entre o poder público e especialmente a Delta, com as suas coadjuvantes, empresas fantasmas, inclusive, que recebiam aportes de recursos significativos. Esta é a grande investigação, este é o grande desafio e a CPI tem que assumir, inclusive, essa responsabilidade. Há citações de muitas pessoas. É evidente que os governadores têm autoridade e responsabilidade maior e devem prestar esclarecimentos. Por isso, nós defendemos
que os 3 governadores sejam convocados e essa convocação se faça em blocos, os requerimentos sejam aprovados em uma única deliberação. Eu acho que foi o grande fato do dia. A CPI está assumindo uma posição quase que de consenso. O presidente da comissão, o relator, já subscreveram o nosso requerimento para requerer ao Supremo Tribunal Federal a revogação do segredo de justiça. E nós vamos deliberar no dia 17 sobre isso, certamente com aprovação, para que se submeta ao Supremo essa reivindicação da CPI. Não há razão mais para segredo, os fatos são relevantes, há interesse público e o correto agora é respeitar a sociedade brasileira, revogando o segredo de justiça. Esse segredo não interessa ao povo brasileiro. Na sexta-feira, uma constatação. Os documentos guardados a 7 chaves na sala-cofre do Senado não servem para nada. Ou estão em branco ou com os arquivos corrompidos. A constatação é que o que existe aqui na CPI é menos do que já se divulgou através dos vazamentos ocorridos. Há pastas em branco, há arquivos que não abrem e há relatórios que não estão aqui. Por exemplo, o relatório que busquei sobre a relação da Delta com o poder público, que é o de número 135, não consta dos arquivos da CPI. Não posso fazer juízo de valor. É possível que sejam equívocos burocráticos, né? E falha técnica. Agora, nós precisamos corrigir isso, nós precisamos de todas as informações, é preciso que a presidência da CPI tome as providências para que possamos ter todos os arquivos, todos os relatórios.